Otoniel, Ricardo, né? Guarani Inhandeva. E eu nasci na aldeia Sete Cerro, né? 1972. E naquela época não era ainda aldeia, município de Coronel Sapucaia, naquela época, agora transferiu para o município de Paranhos, na fronteira entre Paraguai. E meu povo é Guarani Inhandeva, né? E atual agora estou morando na aldeia município de Carapó, o nome dele é aldeia Teicuê. E aonde me formei como professor, terminei magistério Araverá e também um membro que é uma pessoa pioneiro da articulação da construção da Faculdade de Licenciatura Indígena dos Guarani da UFGD, Universidade Grande Dourado Federal, e um dos alunos acadêmicos que foi formado dessa faculdade. Então, bom, esse meu povo mora mais assim da aldeia Teicuê, mas eu faço parte do conselho do Ateguaçu, né, da Ateguaçu Assembleia Grande, aonde que hoje faz parte a PIB, né, o membro. E também faz parte, eu fui escolhido dos povos da Guarani, da nação Conselho Continental. Então, 4 países a gente faz essa articulação. Tá. Esse é meu movimento social e eu sou professor formado em Ciências Sociais da História e atual agora político também. Foi eleito na minha município, na minha comunidade, me elegeram e hoje estou trabalhando. E também não sou vereador do município, eu sou do estado do Mato Grosso do Sul todos. Inclusive a pessoa me chama muito, né, em todos os setores, para a gente, por 2 objetivos, né? Uma é contar como a minha história, como é que a gente entrou na formação na social, e a outra é como político, que a gente para orientar como é que eu consegui fazer a diferença política, sociedade envolvente dentro da minha comunidade como indígena. Então é isso a minha formação geral, minha geografia, né? E eu viajo muito nacionalmente, internacionalmente. A gente está levando o maior foco, o meu objetivo é 2 coisas. Uma é a demarcação da terra, essa é a principal minha luta. E a segunda é a educação indígena. Então essa para mim, são 2 coisas que eu pego muito mais assim à frente mesmo. Eu bato assim de cheio. Tô falando assim, eu chego a defender mesmo essa questão. Depois eu defendo muito da saúde, meio ambiente, mas o principal a minha área é a demarcação da terra. É isso. E, bom, eu nasci em 74, 72, né? Quando eu tinha 2, 3 anos, minha família foi expulsa pelo fazendeiro, né? Aí meu pai, minha família, minha mãe, tinha que deslocar, pular para outras aldeias do Paraguai. E a gente ficou ali na aldeia do Paraguai, acho que quando tinha até 7 anos, né? E depois a gente retornou de novo para o Brasil, né? E nesse processo a gente estudou na escola no Paraguai, a gente depois voltou para o Brasil. E eu sempre cresci na aldeia. A minha formação, o meu ensinamento, o meu tradicionalmente, a educação, qualidade tradicional que a gente fala, eu sempre fui a aldeia. Então, desde o começo, eu cresci na aldeia. Eu fui batizado, inclusive, na nossa língua. Eu tenho o nome, eu esqueci de falar. Meu nome é Akonomia Pucarendiju. Então é isso que a minha formação construiu, a minha identidade dentro da minha comunidade. Desde criança eu gosto de entender, por exemplo, o que significa como Guarani, a Inhandeva, para nós indígenas, a terra. Eu gosto de procurar entender a nossa história. Eu sempre ouvia meu avô, meu pai, minha mãe me ensinava a educação, como que tem que ser dessa formação da questão. Primeiro, eu primeiro tenho que me enraizar na minha identidade. Isso me fortaleceu muito e foi crescendo.
Quando foi para o Paraguai, quando tem 7, 8 anos, aí voltou para o Brasil, a gente estudou, terminei. Aí comecei a estudar a escola indígena no Branco, que existia, eu aprendi 2 formas de ensinamento. Né? A minha formação de vida como indígena Guarani Kaiowá sempre foi formação coletiva, sempre foi sempre foi ensinado pelo meu pai, meu avô, para viver com todo mundo em paz. Isso foi sempre, né, a minha formação dentro como educação tradicional como indígena. E aí a gente faz a leitura para a gente viver, né, para a terra. E quando a gente depois entendi o processo, como é que viver ao mundo, eu precisaria me entender a ocidental, né? A sociedade ocidental. E aí, para eu entender tudo isso, o processo, aí meu pai e minha mãe me ensinou a matricular na escola do Caraí, né? Que a gente fala Juruá. E aí a gente, né, ali foi matriculado, terminei, comecei a estudar. Na escola, para mim, foi uma novidade. Eu sempre foi, para mim, um impacto, né? Porque quando a gente chegou, a nossa escola de vida, a escola, qualidade que a gente aprendemos hoje, por exemplo, da tradicional, nossa escola, nosso próprio indígena, totalmente diferente da sociedade. Porque uma é você ter a liberdade na escola, por exemplo, de vida, você ensina. Porque eu estou falando isso, por exemplo, a escola de casa. Que a gente aprende a leitura quando desde a criança, né, a gente já sabe ler as coisas. Só faltava a gente escrever o nome. Desde criança a gente sempre foi trabalhado para a gente, ensinado o pai e a mãe, com a leitura. Por exemplo, a gente não precisa escrever, parar, citar alfabeto, né? Mas só o que? Nós indígenas temos 6 vogais. Aí que é o contrário que a gente entendemos a sociedade da escola no Branco, que é diferente, porque a nossa vogais começa Y, U. Porque sempre começa U. Por isso a gente até hoje, eu me identifiquei, todos nós aqui estamos falando U, é terra. Só existem 2 coisas para a gente, a nossa vogais, U, é a terra e a água. Então tudo começa para a gente com U, Y. Uirá, U, Uaté, Uá, né? Então tudo isso, a gente entendemos, começa por Y. Quando a gente chegou na escola Juruá, aí inverteu tudo pra gente. Começa com A. E aí o que acontece? Aí pra a gente entender como é que a gente tem que ler as coisas, pra mim, como a primeira vez que eu fui na escola, eu falo, estou lendo ao contrário. Isso me entendi, né? Porque na escola nossa começa com Y. E para a escola no Juruá, começa com A, com vogais. E a vogais só tem 5 para vocês, o Juruá, mas para nós indígenas tem 6 vogais. Então sempre aí a gente teve a impacto, né? Houve para mim um choque muito grande. Porque para eu adaptar daquela forma que eu fui ensinado, como a vida indígena, no Guarani Kaiowá, para fortalecer a minha história, minha língua, meu modo de ser, entender o meu território, a leitura que a gente faz, é interessante para mim porque eu fui alfabetizado na língua nossa primeiro, sempre foi, sempre até hoje a gente faz isso. Mas quando a gente foi para a escola Juruá, aí já tem que aprender outra. Além disso, a gente tem dificuldade de entender o vogai. A gente tem choque também a questão da forma que é ensinado, né? A gente tem que... uma coisa, gente, interessante, que a gente teve choque, eu me entendi isso, que é devido, por exemplo, à forma a gente de colocar na escola. Na escola põe assim de fila, né?
Em nossa escola tradicional, não, a gente faz aquela fogueira, em cima ao redor a gente faz, e aí a gente foi ensinado pelo nosso pai, nosso avô, ensinar pra gente, você tem que fazer isso. Porque na verdade, a escola nossa começa, a casa é nossa escola. Segundo passo, a escola nossa é Ogapucê, aonde Nhanderu ensina nós. Então, existe para nós dois momentos a escola. A escola de família, a escola com Nhanderu, né? Para entender o mundo, como é que eu tenho que me preparar para hoje. Sempre fala isso. E gente, esse prometo foi ensinado sempre no passado, no presente e para o futuro. Sempre a gente trabalha dessa forma. E nunca a gente na escola nossa, a gente não tem essa encaixotinho, né? Na escola Juruá já tem tudo esse caixotinho. Toda coisa isso a gente vê. A minha história até ali quando chegar na escola, eu estranhei muito. Por quê? Eu tenho que, primeira coisa, entender a segunda língua, são português. E a outra, eu tenho que adaptar naquele processo do sistema da escola do Juruá. E outro ponto que eu tenho que entender para escrever. Porque os Guarani, a nossa língua, se olhar uma árvore, já fala Uirá. Então eu já sei essa aqui uma árvore. Mas dentro dessa árvore, Uirá chama todos os sentidos. Mas dentro do sentido, aí ele tem cada espécie. Então a gente, na nossa escola hoje, a escola indígena, para nós não tem caixotinho. Você tem que sentar lá na fila, tem que começar a adaptar o horário, você tem que chegar naquele horário, sair naquele horário. Então já começa você a enquadrar naquela militância. Então elimina aquela liberdade que você tinha e acaba você deixando afastar um pouco desse conhecimento que a gente aprendeu na minha língua, na época criança, quando cheguei na escola. E a partir dali, a escola, eu tinha que me readaptar de novo para o sistema, no meu povo, também no povo da sociedade. E assim, esse processo, aí a gente podemos hoje falar assim, a conjuntura nosso indígena é diferente, que trabalho em coletivo. A gente ouve muita pessoa. O nosso ensinamento, existem 3 pontos principais. Terra, língua e a nossa história. Essas coisas, para a gente, é fundamental. E na escola, no Juruá, existem várias formas. Você tem que entender e decorar. E essa é uma forma totalmente diferente. E aí que quando eu fui na escola, na minha infância, quando eu era criança, cheguei na escola eu tinha vergonha. Que eu passava também vergonha por devido à minha pele. Né? O pessoal fala, isso aí não é índio, isso aí tal, própria, né? Isso aí quer ser índio, tudo isso. Porque ele não sabe a minha história. Ele não sabe lá no passado, por parte do meu pai. Porque parte do meu pai é o povo do Axé, do Guadiaqui, naquela época, muito tempo atrás. Tataravô dos meu pai. Então, a gente vem vindo, a história vem assim. Então, a gente sofreu muito preconceito. E até hoje, em algum lugar, a pessoa estranha isso da minha pessoa. Mas tudo isso que eu aprendi, o ensinamento, a escola, vida para a escola e a escola na vida, totalmente diferente. E assim, quando eu cheguei na escola Juruá, me mostra individual, me mostra orgulho, me mostra interesse próprio, me mostra defender outros sistemas do que próprio a minha. Mas graças a Deus, hoje, nesse crescimento, dessa aprendizagem que eu aprendi, que serviu hoje para mim. Assim, a minha vida para a escola foi por passo, né? Porque na minha época era difícil de terminar, né? Porque não tinha apoio totalmente, a escola Juruá, e a gente tinha que levar comida até lá, a gente não tinha roupa suficiente, a gente levava comida de casa para a nossa escola no Juruá, né? Para
tomar lanche, tudo isso. O caderno era tudo assim, era muito difícil do que é hoje. E quando a gente chegou na escola, Juruá, a gente percebemos, hoje, por exemplo, houve a mudança. Então, cada ano tem mudança do tempo. Essa mudança da minha infância para a escola para o Juruá e a escola Juruá na minha infância, na minha aldeia, teve essa muito grande diferença, sem misturar. Como dizem, arroz e feijão. Eu tenho que levar. Eu sei que arroz é gostoso, feijão também é gostoso. Mas eu tenho que me identificar primeiro quais são a minha área. Ou seja, a minha parte qual é parte da minha vida? São a etnia Guarani Kaiowá. São a terra, a minha família. Então eu tenho que adaptar primeiro ali, me enraizar bem, e aí a gente pula para caminhar. E aí a gente tem que escolher quais são que vai servir desse ensinamento para a minha comunidade. E a comunidade podemos levar para a sociedade. E assim foi. Depois a gente terminei, vem para estudar para Dourado, né? Terminei lá. Aí depois terminei ensino médio, eu parei do ensino médio do fundamental, eu acho que é o 9º ano, 8º ano final. E aí em 99 comecei 92, desde 92 também acompanhei o movimento dos professores, né? A luta, a demarcação da terra, acompanhando de longe. Mas nunca envolvi, mas eu sempre acompanhei historicamente, né, nosso povo. E quando foi 97 para cá, eu comecei, né, a acompanhar mesmo o movimento da luta. Quando isso aconteceu, o que houve em 97 que fez você entrar mais quando foi para entrar na luta, por devido eu vi que vários parentes estão sofrendo do negócio da retomada, da demarcação da terra, da violência, do homicídio, né, suicídio. Aí eu sempre falava isso, né, que eu precisava, como eu entender as coisas, eu precisava, né, ajudar. Então, a partir do momento que foi construir a nossa escola em município Carapó, que é a educação diferenciada, a partir dali me interessei. Porque ali vai servir para mim. Aquele projeto que eu continuava. E aquele curso que eu fazia, tem coisas que serviam, tem coisas que não servem. A gente afasta as que não vai servir. Mas alguma coisa serviu. Então, a partir de 97 para cá, eu comecei, porque começou o início da educação escolar indígena na minha comunidade, na minha aldeia. Ali começou, assim, entender a Constituição. A gente fala, né, que essa questão, que eu precisava me afirmar, eu precisava mostrar para a sociedade que não é o jeito que eles estão pensando de nós. Houve muita a questão da descriminalização. E aí eu falava assim, alguma coisa você tem que fazer também. Eu tenho que somar com o Nhanderu, com o cacique, com os outros professores, com os outros lutadores. E aí, a partir dali começou a minha vida, empenhou pouco a pouco. De 97 para cá, de 98 a gente comecei a me chamar para estudar magistério Araverá, né? 98, 99, e me formei em 2002, né? E assim a gente seguimos esse processo passo a passo. Só que a Sistema do Branco já tinha aprendido também, desde pequeno, como eu posso usar no meio do meu povo. E como eu posso usar de novo no meio da nossa sociedade. Porque eu precisaria me virar essa comunicação. Porque eu não sabia falar muito bem também português, porque a gente é acostumado a falar mais a língua, né? Então, isso a gente levou esse entendimento, como é que a gente faz a leitura ao mundo como pensamento Guarani Kaiowá. Isso na minha visão, como indígena. E ao mesmo tempo eu precisaria entender a leitura do ocidental, como é que eu posso encaminhar junto com o nosso povo, essa luta. E de 99 para cá eu comecei a dar aula, né? Aí comecei a trabalhar na escola própria na minha aldeia.
Ele foi escolhido pela comunidade, por devido desses processos de lutar mesmo, né? Buscar interesse da comunidade, defender o interesse do meu povo e principalmente a educação. E aí a gente conseguiu conquistar e durante esse processo de 99 a 2002, a gente planejava já a continuidade do magistério Araverá diferenciado do Tecoarandu licenciatura indígena do que a gente apresentou da universidade. Mas foi difícil para a gente. A partir dali a gente construiu, né, que é a importância hoje apresentar para a universidade diferença e ensinamento. Quer dizer, a universidade precisa se preparar para receber o nosso povo, comunidade indígena. Então, a partir de 2000, a gente começou a apresentar a proposta. Discutir com o movimento, discutir com a Tiguaçu, discutir com o movimento dos professores, com o cacique, Nhanderu, todos os segmentos da comunidade. Como é que a gente queria apresentar para a faculdade. E essa faculdade, a que a gente queria apresentar, ela já apresentou para a UEMS, para o Estado, estadual. Só que a gente, o estadual, não compreendeu, não respeitou a nossa organização, a gente retirou o projeto para apresentar para o FGD. Isso foi em 2003 e diante, a gente conseguiu, 2004, né, começou a entregar para ao FGD. A luta começou assim da implantação. Mas a minha luta sempre foi direcionado como a gente entendemos a sociedade, assistemos um pouco a sociedade, eu precisaria somar com o grupo Guatiguaçu, né? Porque eu sou jovem, eu sou novo, me considero novo, porque eu vejo muitas lideranças, ele tem conhecimentos tradicionais, né? Mas só que para discutir com a sociedade precisa alguém falar por ele. Porque se nós mesmos falar entre nós, defender o nosso interesse, é mais fácil do que alguém que não fala nada, língua, não entende nada, mas ele pode ficar 30, 40 anos com a gente. Mas ele dificilmente tem que compreender todo o nosso sistema. Então por isso a gente empenhou essa questão da luta. E aí a gente apresentou uma licenciatura Tecoarandu para o FGD e ele agarrou, porque nós apresentamos três parceiros, né? São o eixo principal. Uma é o movimento dos professores, que faz parte dessas apresentação. Segundo, a UFGD. Terceiro é o CDB, parceria, né, que foi feita. E assim foi. Essa informação do magistério Araverá, tendo licenciatura, e o conhecimento do meu criança até chegar à minha formação, até terminar meu ensino médio completo, era assim, que aprendi muito a questão como o que é a política social e o que é a política partidária. Então hoje a gente entendemos, naquele momento, naquele passo, eu refleti muito para mim. Eu queria entender o que é política social, porque a gente acompanhar já eventos, vários setores, né? Inclusive a gente acompanhou a implantação do trilha, né, em Brasília aquela vez, né? Foi para a universidade, para a questão, os acadêmicos indígenas, foi feito isso. E a gente refletiu muito sobre isso. Que faculdade que nós queremos? Como é que a universidade vai receber nós quando a gente chegamos lá? Porque quando a gente não é assim considerado, ou seja, a gente não tem essa faculdade diferenciada, com a faculdade normal, a gente acha muita dificuldade, devido ao financiamento. Porque a nossa família, ela existe, tem recursos, mas não é suficiente. A gente tem que sair de fora para estudar, procurar alguém para pagar para a gente essa formação. Mas a partir do momento que a gente entendemos essa dificuldade que a gente está tendo, toda pessoa que se formou pela faculdade normal, dificilmente ele pensar coletividade, ele sempre pensa individual. Por isso que hoje Mato Grosso do Sul, ele é o maior, não me engano, acho que é o maior do país, né?
que o acadêmico indígena, que é maior do estado. Então, porque aí o que acontece, a partir do momento que a gente apresentou a faculdade diferenciada, ali a gente sentimos diferente, né? Por quê? Porque a gente leva ali o cacique, Nhanderu, nos colocamos na escola para aprendizagem tudo, né? E aí a gente apresenta muito, né, esse processo. E quando foi na universidade normal, a gente não tem espaço. A mesma coisa no processo do ensino fundamental. A escola normal, você vai lá, você não tem espaço. Os professores, você tem que conseguir adaptar naquela escola. E a mesma coisa no ensino médio, você tem que adaptar naquele ritmo. E quando foi para a universidade, pior ainda. Porque uma é você tem que ser descriminalização, passa a discriminar, né, do povo, do indígena, né? Por isso que a gente é importante, né, que a gente defender o nosso interesse próprio, né? E isso que a gente levou para apresentar, né, da questão da curso superior indígena diferenciado, porque ali a gente aprende, a gente que construi o nosso sistema, a gente que constrói, né, a gente constrói tudo, né, que a gente, todo o processo, né, que a gente dá na forma, a gente a leitura nossa. Por isso que a gente falamos assim, hoje, esses 2 passos que eu aprendi na minha vida, desde criança até na minha formação, eu aprendi bem meu raiz. Isso é o meu sistema como Guarani Kaiowá, né? Segundo, também aprendi o sistema da sociedade. Mas essas 2 coisas eu preciso escolher para levar na minha comunidade. Quais são que vai afetar, pode destruir e pode não destruir. Eu posso escolher, então é assim que eu estou trabalhando. E esse conhecimento que eu levei junto, que me chegou essa formação na política, hoje. Hoje eu estou vereador, fui eleito na minha comunidade, né? Porque todo o processo, desde 92, eu consegui acompanhar o processo da organização próprio nosso, sistema, como o Guarani Kaiowá, questão da demarcação da terra, questão do meio ambiente, da educação, da saúde, e principalmente fortalecimento da nossa própria língua. E assim a gente vem vindo, aprendendo essas políticas públicas. Eu precisaria chegar, falar assim, eu preciso defender. Eu preciso defender porque a gente, se eu não começar a levantar, a apresentar a própria nossa necessidade lá, na política do branco, a gente sempre vai atrasar, sempre tem dificuldade, igual hoje. Hoje o país está sofrendo porque depois que uma pessoa que representou lá em Brasília, né, era o nosso parente, né, e agora não tem mais. Só sociedade que não indígena falar por nós, ele nunca não vai defender o nosso interesse, jamais. É isso que a gente conseguiu lá na Câmara Municipal de Carapó. Meu povo se acordou desde 97, a gente fizemos um fórum, discutimos, né, até esse ano, né, sempre foi essa discussão, a formação da comunidade, formação dos professores, formação da agência de saúde, todos os segmentos da comunidade. A gente começou a se entender, se encontrar, que precisaria se organizar ali dentro. A partir da organização a gente poderemos construir o que rumo que nós vamos seguir para no meio da sociedade, a política da sociedade. Ou seja, porque existe 2 formas políticas. Tem a política da sociedade e a sociedade política. Então essas 2 coisas a gente precisaria entender. Porque a sociedade política, ele fica solto. Né? E política e sociedade que acaba a gente. Né? Porque eles, por exemplo, eu posso pegar só esse aqui é valor, esse aqui não é mais. Eu começo a valorizar só uma língua, ou seja, um sistema. E acaba esquecendo aquela que é no princípio a minha vida. E assim a gente foi, e aí eu entendendo o processo, o que é político partidário e a política sociedade. E a partir dali eu entendi que a política partidária, ele é um político dividido. Ele nunca foi unido. Mas para isso eu preciso lembrar de novo do passado. Porque eu aprendi lá. Eu aprendi isso. Eu cresci na mata, eu fui batizado. Eu falei assim, eu preciso continuar
fortalecer o meu conhecimento e para que eu possa apresentar diferente como política indígena. É isso que a gente conseguiu hoje, essa formação geral, a questão do ensino magisterial Araverá. Para nós, Guarani Kaiowá, foi uma bênção, foi a riqueza, né? Que até hoje nós estamos lutando contra o Estado para levar de novo para a nossa região, para não seja separar dos licenciatura e do Araverá junto, tem que andar junto. Então é isso, a gente fez essa formação política no Magistério Araverá, aprendi, que a gente construímos e aprendemos junto, e assim estamos hoje, que a política precisaria de mim, nesse momento, pela necessidade do meu povo, daquela aldeia e naquele estado. Eu precisaria de mim, porque se entrar naquela formação que eu tenho, conhecimento, com humildade que a gente tem, eu precisaria achar alguma forma para ajudar eles. E aí, uma forma eu tenho que escolher qual partidário que eu vou entrar também. Que vai me dar, pelo menos, ouvir na minha reivindicação junto com o meu povo. E aí eu fui escolher, né, um partido que possa, pelo menos, estar atendendo até hoje, né? Que apesar que ele tenha fracassado, alguma coisa acontece, mas o único partido ainda que olha a questão da indígena, a questão quilombola, a questão do pobreza, né? O pobre que olha mais, né? Então, é isso, a gente começa a fazer essa questão da política partidária. Mas com cuidado. Eu sempre, né? Quando eu falei, eu vou entrar nesse partidário, mas eu vou falar, ou seja, eu vou fazer naquilo de acordo com a minha comunidade que necessita. Eu não vou falar o jeito eu sempre falo assim, nós queremos assim, é isso que nós queremos. Porque se eu começar a falar aí acaba que só eu sozinho estou lutando. Porque a formação que a gente... Porque quem domina, quem coordena é o nosso Deus. É esse o primeiro, né? Então isso é fundamental para a gente. É isso que a gente conseguiu. Que hoje, por exemplo, na Câmara, eu fui eleito com 717 votos na minha comunidade. Eu fui 45 votos eu levei na cidade. Por que isso? Desde 97, o prefeito, o pessoal da cidade ali, conhece minha história. Porque eu sou a pessoa que eu sou articulador. Eu tenho essa formação, articulação com todo mundo. Sociedade, nosso povo, em primeiro lugar com a nossa liderança, o Estado todo. Segundo, com a sociedade. Então isso ajuda muita gente. É isso a gente que levou na Câmara hoje a eleição, né, meu povo, garantiu na minha pessoa. E eu sofri também um pouco, porque quando entramos na política, a pessoa, a comunidade mais idade, não acreditava muito na minha pessoa, falar que esse é jovem demais, né? Mas eu sempre falar isso para eles, eu mostrar para eles que é coletivo, não como individual. E eu sempre falei, eu vou defender a questão da demarcação da terra. É esse meu papel, e a educação. E isso foi criando, e foi eleito, né, pelo meu povo. Primeiro foi feito pré-eleição própria da comunidade. E não tinha anteriormente um vereador já também. E a comunidade sabia que ia perder espaço lá na Câmara. Aí botou meu nome e aí a gente fez uma pré-eleição e foi eleito dali primeiro. E aí, em cima disso, eu fui trabalhar até no político. E assim foi eleito no município, né? E levei 45 votos na cidade e 675, né? Na minha comunidade. E aí a gente ficou acompanhando, apresentando na Câmara. Hoje, por exemplo, 2 anos atuantes, 2 anos final do ano para cá, durante o ano passado e esse ano, terceira vez eu fui mais na pesquisa, segunda pesquisa, mais atuante vereador. Uma coisa, história marcante para nós, o povo indígena. Porque até então, os brancos não acreditavam na minha pessoa. Porque eu mudei na forma meu político. Que é política do branco. Eu não usei, eu usei para me defender lá dentro.
Mas para eu defender o interesse do povo, eu usar na minha comunidade, hoje, o projeto trabalha muito a questão, porque a gente leva muito a reivindicação do meu povo. A reivindicação dele que a gente leva na cidade, eu não levo só na cidade, eu levo sempre diretamente em Brasília, aonde que o local pode trazer a questão da educação, da questão da agricultura, a questão de fortalecimento da nossa própria cultura, fortalecer principalmente nossa autonomia e sustentabilidade. Então hoje a gente tem essa rede muito grande e essa articulação política, essa boa vontade que eu tenho, interesse no meu povo defender a terra, por isso que a gente foi tomando espaço cada vez mais, pouco a pouco, com cuidado também. Porque eu nunca imaginei, quando eu era criança, nunca imaginei que eu conheceria o mundo. Nunca conheceria que eu sou uma pessoa articulador para o meu povo, o estado todo. Isso para mim ficou muito assim, alegre, mas ao mesmo tempo encoraja, né, a gente. Porque eu aprendi uma coisa, quando falamos assim, Marçal de Souza, Tupã Guarani. A gente é pequeno, mas a gente não pode se mostrar. Por devido de ser pequeno, a gente tem que se mostrar sempre com humildade e lutar naquilo que a gente quer pelo nosso povo. E isso me ajudou muito. Então essa frase para mim ficou marcante, né? Os meus avós falaram para mim, o que me encorajou muito até hoje, que hoje vocês sabem que eu sou ameaçado no estado. Né? Nós temos 3 pessoas que são diretamente na mira, né? 4 pessoas, né? Que estão na mira da pistolagem, do pistoleiro, do fazendeiro. Uma eu, né? E outra é Tunico Benítez, o Eliseu Lopes e o Lindomar, o Tereno. Mas esses 3 que a gente que roda muito, quem leva mais princípio é eu, porque devido à política. Qualquer coisa a pessoa entra em contato, comunicação com política. E eu tenho que ir lá, eu tenho que defender, eu tenho que denunciar. Por isso o povo da sociedade fica na minha pessoa e do Tunico, como antropólogo ele, né? Porque isso é muito assim, muito pesado para a sociedade hoje, lá no seu estado. Para o governo, para os políticos, para o ruralista. Então isso é muito, porque o peso é muito grande. Para eu chegar hoje, aonde chegou, meus avós falaram para mim, 3 frases me orientavam sempre. É isso que eu me lembrei, sempre. Todos os lugares que eu vou, às vezes eu passo cansado, às vezes eu choro, às vezes eu fico triste, mas a minha alegre é essa. Primeiro falar assim, me orientava já para esse mundo agora. Fala, você tem que se preparar bem, meu neto, porque futuramente você vai ser um grande lutador pelo nosso povo. Segundo, fala assim para mim, nunca você se nega à nossa raça, nunca. Seja a pessoa fala mal de você, mas você nunca nega a nossa raça. E a outra fala assim, nunca você, além de você não nega a sua raça, você também representa a nossa família. Essa identidade, falou assim, a humildade, você tem que ouvir todo mundo, desde pequena até adulto. Isso ele me falou. Então essas 3 coisas, às vezes eu lembro, né? Falar assim, com a humildade a gente consegue espaço pouco a pouco, né? Estamos conquistando, mas eu com o grupo. E hoje, por exemplo, eu nunca imaginar que eu ia representar o Alto Iguaçu. Mas nunca imaginar que eu representaria o movimento dos professores. Eu nunca imaginaria que estaria no meio do povo nacionalmente, né, como a PIB, a organização, representar o Alto Iguaçu dentro do APIB. E nunca imaginei que eu fazia parte Conselho da Nação dos Povos Guarani, dos 4 países. Nunca faria política, articulação povo indígena da América Latina, São Guatemala, etc. América Central Latina. Então, para mim nunca passou minha cabeça. Mas só que meu avô falava isso para a geração, você vai ser um grande lutador, você vai ser um grande liderança. Aí esse dia atrás, quando foi a primeira ameaça que eu recebi, eu ia desistir. Aí meu pai falava isso para mim, já que você entrou nessa barco, continua remando.
e não vai derrotar não, e você não vai virar de você o barco não, porque o nosso Deus está contigo. E aí foi, e agora recentemente, né, que aquele túnica que ele levou o ataque lá na fronteira, não era para ele, era para mim. Então a gente sofremos essa consequência psicológica muito forte, porque se eu tivesse naquele momento, eu não estaria aqui contando para você a minha história, eu estaria morto. Mas Deus livrou um tunico também, naquele momento, porque ele passou aonde que eu ia passar, ele foi, mas graças a Deus, Deus usou aquela pessoa, pelo menos, tem misericórdia, soltou ele, mas judiou nele, psicologicamente, com a família toda. E isso, a gente sentimos que nós somos parceria, nós somos companheiros, porque um ao outro sofremos juntos. Qualquer um dos três ia sofrer. Por exemplo, qualquer um Eliseu ou Tunico passasse ali, ia sofrer a mesma coisa. Mas se eu passasse ali, naquele momento, eu não estaria engano. Então a gente percebemos que a minha vida é muito risco, né? Porque ele soltaram o Tunico naquele momento, judiou nele, ele levou o sofrimento, mas ele soltou. E se eu tivesse aquele momento, eu não estaria. A gente nem sabia, nem a minha família, as comunidades, meus parentes, meu povo lá naquela região, não sabia onde que eu estaria, porque ali é a fronteira. Então hoje a gente, devido a essa articulação que a gente está fazendo, né? Por exemplo, essa formação que a gente aprendemos junto com a nossa identidade, fortalecer nossa cultura, nossa língua, entender, interpretar bem o conhecimento ocidental, até que ponto que eu posso usar para me defender, até que ponto que eu não posso usar, não devo usar. Eu tenho que usar o ensinamento do meu povo. E assim a gente construiu essa política. Então, desde criança, a gente sofremos muito, né? Mas até hoje ainda estou sofrendo. Eu vou me tranquilizar a partir do momento que começar a demarcar tudo no nosso território, principalmente no nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Porque eu quero realizar o nosso sonho. E o nosso sonho sempre reivindica, grita, que demarque a nossa terra. Porque ontem eu falei isso para o ministro. O pessoal falou, não sei se você acompanhou o jornal, saiu, falou que um índio levantou o dedo, apontou o dedo para a cara do ministro, não fazer isso. Ele chegou aqui, chegou de boa. Nós recebemos ele de boa. E a gente falou com respeito a ele, como cidadão, igual para igual. Apenas eu falei para ele o nosso direito, reivindicando a demarcação da terra. Para defender o meio ambiente, precisa demarcar a terra para a gente. Porque o nosso território está devastado, está acabado pelo canavial, pela soja. Então, a economia vale mais do que nós, povo indígena. Que nós somos, graças à minha família, né, meu tataravô, meu pai me ensinou bem, e meu povo, que me ensinou. E Tupãí, que me levou a essa força, né, Marçal de Souza, que hoje eu estou aqui, né, falando para você um pouco a minha história. Meu grande desafio agora para mim, duas coisas. Encontrar a solução, né, perante a sociedade política. Hoje é mesmo que nós sofremos muito, encontrar uma formação de que forma que a gente podemos dialogar com as pessoas políticas. Esse é um desafio para mim. Eu sempre faço isso, eu estou fazendo. Segundo ponto, eu vou me tranquilizar, eu posso morrer com os olhos fechados quando terminar de demarcar a terra. Se um dia que eu vou morrer, se eu morrer, não demarcar todo o nosso território, aquele espaço pequeno que está tendo estudo, eu vou morrer de tristeza com os olhos abrindo, porque eu não vou morrer com a tranquilidade. Porque a gente sabe que a qualquer momento, lá é muito perigoso, não é fácil. Porque hoje, por exemplo, ontem eu denunciei o governo do nosso estado, falei aqui, e os Globo fazem isso, a mídia joga o nosso sistema próprio contra, né? Não fala a verdade, naquilo que a gente fala aqui. Então, para mim, essa satisfação contar a minha história para vocês. Porque eu sou novo, não aprendi tudo ainda, mas estou gatinhando junto com o nosso ancião, nosso cacique, o nosso povo. Porque grandes guerreiros que estão aqui, né, lutando, gritando,
pelo direito, pelo nosso espaço, pelo nosso povo. E é preciso reconhecer isso. É isso que a minha fala, a minha formação para mim foi muito importante, da formação que recebi minha família própria, de casa, a escola na vida e a vida na escola. Em primeiro lugar para mim vale vida na escola. E segundo ponto, a escola na vida. Porque minha vida que me transformou para ser o que eu sou hoje. Fala com todo mundo, brinca com todo mundo. Mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente tem uma forma mostrando como se fosse tranquilo. Nós, povo guarani, nós, povo indígena, mesmo que tenha uma dificuldade, a gente tem essa fingindo que a gente está bem. Mas a tristeza fica dentro do nosso coração. E é isso, a vida na escola fortalece a nossa. E a escola na vida, a gente indo aí só para aprender, escrever, entender a lei, o que significa fazer, escrever. E hoje a nossa briga é a caneta. E não é mais também com a flecha. Mas para isso nós estamos hoje de diálogo. É isso o meu ponto de vista. Sempre trabalhar em coletivo. E defender a interesse do meu povo. E sempre eu falarei isso, gritando, pedindo socorro e apoio por maioria parceiro. É a questão da demarcação da terra. Porque hoje não adianta falar assim e defender o meio ambiente. Porque o meio ambiente próprio o ser humano está fazendo. E o meio ambiente está pedindo socorro para nós. Esse dia atrás, aqui em Rio de Janeiro mesmo, São Paulo, em Paraná, aconteceu aquela água, né, veio com tudo. Isso, o que significa isso? Deus está mostrando para o ser humano cuidar da terra. Porque está mostrando cuidar dessa natureza que tem hoje, remédio, árvore, frutífera, é tudo. Não assim o jeito que está pensando, a economia vale mais. É isso que eu gostaria de colocar a minha fala, né? Que precisaria os governos ouvir nós, bastante ouvir nós e respeitar nossa diferença, porque nós estamos hoje no Brasil de Cádiz, né? E terceiro é trabalhar em coletivo, junto. Para tudo resolver o problema, produção de alimento, autonomia e sustentabilidade para fortalecer nossa comunidade, é preciso fazer essas coisas. Ouvir e respeitar nossa diferença, entender nossa reivindicação, como é que vai ser e trabalhar junto. E assim a gente construiremos uma política voltada à diferença. Porque acaba entre nós indígenas, brigando entre nós, é isso que o governo quer fazer de nós. E a gente não vai aceitar esse tipo mais. Porque hoje nós temos apoio, não só aqui no Brasil, nós temos apoio exteriores. Porque nós temos esse diálogo. Podemos falar e discutir e mostrar para a nossa sociedade, para a sociedade que o nosso povo guarani, ou seja, o povo indígena, não está bem, não está aquilo que está hoje. Mostrando coisa boa, mostrando a nossa cultura, que maravilha, mas a nossa realidade, a educação, a saúde, está precária. Meio ambiente, a terra, violência, está morto. Nós, Guarani, caiu a 245, liderança está morto. Né? Ninguém vai impune. E se não indígena, que hoje é considerado como se fosse uma organização quadrilha, não é apenas a gente estar lutando não para retornar ao nosso povo, nosso tecorrá. É isso que a gente vem colocar para vocês. É isso que a gente minha fala, né? Da questão dessa formação que eu tenho desde criança até hoje. Eu aprendi o mundo nosso e o mundo ocidental. Porque o mundo ocidental é doença. E o nosso mundo guarani é da sadio. Por quê? A gente sempre procura a coisa, cuidar do que é nosso. A terra, meio ambiente, etc. E o mundo ocidental cada vez mais está matando nós. Eu diria para todo jovem, é simples coisa, mas ele dói. Né? Uma é humildade. Tem que ter humildade. Essa humildade vai mostrar para ele que rumo que ele vai fazer. Que rumo que ele vai defender o interesse do povo. Que rumo que ele vai entender para encarar essa sociedade que está aí. Segundo ponto, eu queria falar para eles assim, não deixe levar na ilusão. Porque a ilusão, ele pode matar ele naquele momento. Na ilusão, ele pode derrotar naquele momento, ele fala, eu sou universitário.
Porque o universitário ele pode matar o povo dele. Eu diria, quando ele entrar ali, eu estou aqui no meio da sociedade, mas é interesse no meu povo, não no meu interesse. Quer dizer, eu me interesso, mas junto com o meu povo. Não defende eu, mas defende nós. Isso eu diria para eles. E não seja a vergonha de falar que ele é índio. Porque a gente sabe que ele vai passar descriminalização. A gente passou, até hoje eu estou passando. Mas ele não pode desistir naquele sonho que ele quer estar alcançado ele. Mas sempre pensar voltar de novo no passado, no presente, porque o futuro da comunidade está nele. Porque a aldeia precisa dele. A criança que está nascendo, está crescendo, está precisando. Ele encara a realidade de acordo com que ele precisa do povo, necessidade do povo dele. E sempre não pensa que vai conquistar o mundo. Ele pode conquistar o mundo, mas ele pode estar morto. Pela própria mão dele pode se suicidar. É isso eu diria para ele, como a universidade está aí hoje, mas ele não pode se empolgar esquecendo o povo. Sempre ele tem que preparar já, entrar na universidade, pensar no futuro, porque o futuro dele está na mão dele está. Porque ele vai voltar na comunidade de novo para orientar o seu povo que irá ouvir do passado, que já muita gente já se foram. Mas o presente está aí, que ele pode coordenar para o futuro, porque a criança está vindo, crescendo. E isso eu diria para a universidade, pessoas, principalmente nossos jovens, povo indígena, seja humilde, não seja orgulho, porque é orgulho que leva a curiosidade que mata e destrói próprio nosso sistema, nossa cultura. Muitos parentes, por isso o jovem, que se forma quer estudar lá na cidade, ficar morar na cidade. Isso é ruim. Isso não é o papel da nossa identidade, a identidade da sociedade. E outro ponto eu diria para ele assim, ele tem que se reencontrar em que sistema que ele vai atuar. Ou seja, sistema como indígena ou sistema como branco. Mas seja humilde e se fortalece na identidade própria. E voltar na aldeia. Isso eu diria para ele. Busca o seu sonho, mas volta para a sua aldeia. O seu futuro, o futuro está dessa pessoa que está na faculdade. Por isso que eu fiz esse sonho. Por isso que eu estou hoje onde estou. Eu não diria assim, muita pessoa fala assim para mim, Toninho, você está morando na cidade? Eu falei, eu vou para a cidade só pela necessidade. Eu fico mais na minha comunidade. Fica na minha comunidade, visita todas as aldeias, né? O sul ao norte, ali no meu estado. Né? E isso é importante, estou passando esse espírito de luta, espírito de guerreiro mesmo, porque não é fácil. Para você defender o interesse do seu povo, principalmente a terra, a partir do momento que abrir sua boca à terra, você já é olhado como pessoa incomodador da sociedade. Mas isso eu diria para o jovem, né? Não desanime. Mas esse jovem que está aqui hoje, que está pensando em estudar, ou está na universidade, continua estudando, mas com humilde e se reencontra. Aonde que ele está? Ele está no meio do povo ou ele está no povo da sociedade? Qual o caminho que ele vai seguir depois de terminar a faculdade? Porque o povo dele, o futuro do povo, do seu povo, cada uma do seu povo, está na mão de cada uma da faculdade que está estudando o povo indígena. É isso que eu diria, encorajar Norlando. Não desista, mas desista, continue a firmeza a interesse do seu povo. É isso que eu queria falar. Deixar recado para os jovens todos.